Antes de mais, para quem não me conhece, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e especialista na superação da depressão e da ansiedade. E agora a gente vai falar sobre os vegetais verdes e folhosos. E por que os vegetais verdes e folhosos, espinafre, couve, né, o espinafre, couve, agrião, rúcula, são muito bons porque eles têm ácido fólico. E se eles têm ácido fólico, eles vão ajudar a gente, vão também fazer com que a gente se sinta mais leve durante o dia. Por exemplo, o alface, que tem alicina, ele ajuda muito, é muito rico para ajudar a gente a ter um sono relaxante. Se vocês querem dormir melhor, uma das coisas que eu super recomendo vocês comerem durante a noite é o alface. O alface, assim, não vão lotar de molho, não, senão vai ser pesado para dormir por causa do molho. Mas usar o alface, comer o alface é muito bom, porque ele vai fazer com que você se sinta mais calma, mais relaxada. Não só porque ele tem o ácido fólico, mas também pela licina, que vai ajudar vocês a se sentirem muito mais relaxadas, tá? Agora tô com a mão toda relaxada aqui. E, por último, o último dos alimentos que eu quero que vocês tenham em mente são os alimentos integrais. Os grãos integrais, porque eles fazem com que ajudam muito na produção do triptofano, que é tão falado para a depressão, né? Existem outros alimentos, eu já vou citar aqui alguns outros que vocês podem substituir, uma coisa ou outra, mas eles são muito bons na serotonina, produtores de serotonina, nesses neurotransmissores que a gente tanto precisa que regulam o nosso humor. E são ricos em triptofano. O triptofano é um complexo que faz com que a gente tenha uma melhor produção de serotonina. Ele é um estimulante do nosso sistema serotoninérgico, ou seja, faz com que você se sinta bem. É isso que você precisa saber. Esses nomes, assim, não interessa para nada. Interessa como você vai se sentir, tá bem? Agora só quero fechar aqui, lembrando para vocês, nós falamos de 7 alimentos, nós falamos dos peixes, nós falamos que a minha Sara, que fez a lista de todos eles aí, quem fez a lista, coloca para as outras pessoas que estão chegando agora, saberem quais são os alimentos. Mas eu falei de peixes, eu falei de ovos, eu falei do porquê de cada um deles, eu falei de nozes, de chocolate amargo, frutas cítricas, vegetais verdes e grãos integrais. São 7 alimentos, 7 tipos de alimentos que vão conduzir vocês a uma melhora gradual da depressão. Eu gosto sempre de conseguir trazer um pouco mais de consciência para vocês entre a minha metodologia, o que é dito aí fora, o que vocês conseguem encontrar com dicas rápidas para depressão e ansiedade, mas eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas que são pontos de atenção. Mulherões, eu sei que algumas de vocês têm depressão há muito tempo. Quero que vocês me escrevam aí há quanto tempo que vocês sofrem com depressão e há quanto tempo que vocês estão tomando medicação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, de fato, quando a gente pensa sobre a depressão, a gente sabe que muitas pessoas estão tomando medicação há muito tempo e não tem uma melhora gradativa. E que outras pessoas acabam desacreditando que existe uma cura para a depressão e que pensam que vão ter sempre e que vão ter recaídas. Alguns médicos, erroneamente, ainda induzem vocês a acreditar que a depressão de vocês é crônica e que depressão crônica não tem remédio. Quer dizer, não tem remédio, não, só tem remédio. Vocês vão ter que continuar se medicando e fazendo um tipo de tratamento. O que eu quero dizer para vocês é que vocês não pensem que nada que seja falado para vocês seja o único ponto em que vocês devam se agarrar, como não há mais caminho, não há solução, não há saída. Eu já contei para muitas pessoas aqui um pouco da minha história, a minha história com a depressão, a minha história com a ansiedade, a minha história da minha jornada como terapeuta, como surge, o porquê surge e como que eu me tornei e que faço disso a minha missão e tento ajudar o máximo de pessoas possíveis com a minha missão. Mas eu não quero hoje falar da minha história. Eu quero dar exemplos básicos, por exemplo, eu estava vendo a história de uma menina cantora que foi desenganada por todos os médicos e que acreditava que estava com um cancro terminal de pouco tempo e que não teria cura. E que ela não desistiu dela. E que ela foi curada. Eu quero que você não desista de você. Eu quero que você entenda que sim, há um caminho e que é possível você superar a sua depressão. Independente do estágio que ela esteja. Independente do que ela tenha te roubado. E eu sei que a depressão rouba muita coisa. A depressão rouba não só a sua liberdade, mas por vezes rouba a sua família. Rouba momentos que você não consegue recuperar.
O sorriso do seu neto no início, que você nem conseguia sentir prazer nem estar com o seu neto, as brincadeiras, as saídas, os passeios, os jantares de família. Rouba horas de isolamento dentro do seu quarto, rouba trabalho, profissões, faz a gente pensar que a gente é incapaz, que a gente não consegue mais nada. Desacredita-nos, destrói-nos por dentro. Mas independente do nível em que tenha chego a sua depressão, eu quero que você entenda que esse não é o fim. E pode ser o começo. O começo de uma superação, o começo de um caminho em que você encontre de novo o seu sorriso. E ele é possível. Só que não é possível fazendo sempre a mesma coisa. Porque, como eu costumo dizer, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos resultados. É preciso que a gente faça algo diferente. É preciso que a gente olhe com outros olhos. E eu quero que você aprenda a olhar com outros olhos. Por isso que eu coloco os meus conteúdos disponíveis nas redes. Para que você entenda que sim, há um caminho para a saída. Há uma saída para a depressão. E há uma saída que tem que ser controlada em 3 esferas extremamente importantes. A depressão é uma doença psicossomática. Como tal, ela tem origem emocional, afeta a sua psique, alterando os seus neurotransmissores, a sua capacidade de resposta física, certo? Então, emocional, mente e física. Enquanto você não conseguir encontrar um tratamento ajustado que leve vocês para equilibrar essas 3 partes, esses 3 eixos, vocês vão continuar caminhando para trás, perdendo anos para a depressão. É preciso que vocês entendam que uma metodologia que traga esses 3 eixos vai ser sempre muito mais eficaz do que você só ir no psiquiatra e pegar a medicação, do que você só ir no psicólogo e desabafar com o que está acontecendo, ou do que você só buscar alguns conteúdos na internet, como caminhadas, como alimentação, e fazer. Então, quando você pensa no todo, e algumas pessoas me perguntam como que você consegue ter resultados tão positivos com as suas alunas em tão pouco tempo, né? Normalmente, meu acompanhamento dura 2 meses. Em 1 mês, elas já estão num processo de início de transformação tão grande que às vezes eu olho para elas e já nem reconheço que elas são elas mesmas. Eu gosto de ver sempre o primeiro dia em que elas chegam, que elas estão assim, fechadas, um semblante pesado, e depois eu olho para elas, passado 1 mês, e vejo elas sorridentes, felizes, fazendo coisas que não faziam. Mas eu sei que tudo isso é um trabalho diário, e é um trabalho delas diário, com uma metodologia simples, um passo a passo claro, em que elas sabem que não é somente que a gente vai tratar, não é só emocional, mas é também físico. Por exemplo, as minhas alunas nesse momento uma turma está com desafio de caminhada, nesse momento, a outra turma está com desafio de alimentação saudável. E todos os dias elas ganham uma lista de alimentos que elas, durante a semana, vão consumir, e cada dia, no dia daquele alimento, elas vão produzir um prato rico naquele alimento, que é o alimento do dia. Automaticamente, a gente tem esses alimentos para que elas possam melhorar a sua saúde. E é lindo ver a quantidade de fotos que eu vou recebendo durante o dia, dos pratos que elas vão comendo, né, dos alimentos do dia. E cada dia tem o seu alimento e tem um motivo para ter esse alimento. E é isso, estar às vezes em comunidade, fazendo esse passo, né? A Sara, minha aluna que está ali no Instagram, sabe, estar acompanhada nesse passo faz com que tudo seja diferente, porque você não sente esse cansaço, Orsilene, você não sente esse desânimo, porque é uma mão segurando a outra e levando vocês de volta para a superação, fazendo com que vocês possam reconhecer quem vocês são.